E aí, gente? Tudo certo? Vamos esperar uns minutinhos. Enquanto isso, eu vou dar uma explicada já no que vai ser esse evento que a gente vai ter nesses 4 dias, que é um lugar seguro. Então, nos próximos 4 dias, né, até quarta-feira, até dia 20, às 20 horas, eu vou estar aqui mediando uma série de lives pra gente poder debater sobre o uso de telas e a moderação dos pais, o tédio e vários assuntos interessantes. Então, vocês podem já ir mandando perguntas aqui, que eu tô conectada com a equipe da Lumine, e eles vão escolher as melhores perguntas pra gente responder no final. Então, já mandem aí as perguntas, tá? Vamos ver aqui. E se tiverem dúvidas sobre o evento também, vão mandando aqui que eu já respondo. As lives vão ficar salvas e vão estar no nosso YouTube e talvez aqui no Instagram também, que é uma pergunta que sempre todo mundo pergunta, né? Vamos ver. Ó, a Lorena já vou convidar. Então a gente vai poder falar sobre os aspectos positivos e negativos, então poder realmente colocar na balança, porque a gente sabe que tem muita informação aí, tem coisas negativas, mas ao mesmo tempo a gente pode tentar utilizar elas a nosso favor de forma saudável, né? Então, vamos lá. Sim, a primeira pergunta, Lorena. A gente sabe que nesses últimos 2 anos, com essas questões de pandemia e tudo mais, a rotina de todo mundo mudou. As crianças estão muito mais em casa, ou estiveram muito mais em casa, e por consequência o uso de telas aumentou de certa forma, né? Então, seja por videoaulas ou por estarem muito em casa, os pais precisarem de 1 minuto para fazer uma outra coisa, tá? Então, a primeira pergunta ela é mais pessoal, de como é que isso aconteceu na tua vida e também como que tu delimitou limites, né? Como é que tu impôs limites para os teus filhos. Então, acho que primeiro essa pergunta pessoal vai ser interessante para o pessoal te conhecer mais e saber disso. Bom, só antes de responder, eu queria só dizer que na última live que eu fiz, eu tive alguns probleminhas de conexão. Se eu cair, se eu travar, espera que eu volto. Aí eu vou Tá ter bom. que falar, tá bom? Então, acho que não vai dar tudo certo, mas caso isso aconteça, me aguarda que eu volto. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, quem acompanha meu Instagram, quem me vê compartilhando a minha rotina com as crianças, talvez não saiba, talvez não imagine que um pouco mais de 1 ano atrás eu fui uma dessas mães que ficaram desesperadas diante da ideia de ter que ficar com as crianças em casa o dia inteiro. Porque as minhas crianças não só iam para a escola, como iam para a escola em período integral, até as 4 da tarde. Eu passei por um período em que eu fiquei muito absorvida pelo trabalho nesses últimos anos. E a escola era boa, né? Hoje eles não estão mais, matriculados nessa escola, mas é uma escola boa, de bons valores. Então eu ficava tranquila, sabia que eles estavam num lugar seguro. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito absorvida no trabalho. Eu não estava de fato tão presente quanto eu estou hoje. E aí veio toda essa situação, lockdown, escolas fechadas. Eu fiquei sem chão por um tempo. E eu sei que essa é a realidade de muitas mães, porque hoje eu tenho muito contato com mães, com o pessoal que está tentando educar em casa, que está tentando complementar a escola, né? Eu sou professora de português. E eu sei que essa foi uma experiência muito comum no ano de 2020, também vem sendo em parte ainda no ano de 2021. E eu fui uma dessas mães, porque inclusive eu tive uma nenê na pandemia. Não só teve toda essa situação, né, das crianças, das escolas fecharem, fica todo mundo trancado em casa, mas eu tive uma neném em abril de 2020. Então a situação foi uma panela de pressão aqui em casa. Sim. Eu tinha que cuidar da nenê, eu tinha que dar conta das crianças em casa. Quando você já educa em casa, o pessoal do homeschooling, não que eles não tenham sentido essa situação, porque fazer homeschooling não é ficar trancado em casa. Esse é um outro equívoco que as pessoas às vezes imaginam, né, equivocadamente. Mas se você já tem uma rotina, se você já tem uma logística doméstica bem organizada e que inclui as crianças, a coisa tende a fluir melhor. Agora, quem estava acostumado a mandar a criança para a escola de manhã, pegar ou na metade do dia ou no meio da tarde, como era o meu caso, realmente foi uma situação bastante difícil. E sim, o uso de telas aumentou, porque antes praticamente, como eles ficavam bastante tempo na escola, não tinha tanta necessidade, nunca, não era um problema. Uhum. Mas nessa situação que eu me encontrei ali, no finalzinho de gestação, depois com uma recém-nascida, e sem ter o controle da situação, porque eu trabalho com educação, eu trabalho com língua portuguesa, mas
aqui no frigir dos ovos, né? Nós somos mães. Eu sou mãe. Tem a casa, tem os afazeres, tem mil coisas. Então, sim, no início foi bem complicado. Então, eu costumo dizer que a gente saiu da situação de caos. Mas o interessante da minha situação é que, assim, no início ali estava tudo muito, muito, muito bagunçado. Eu não estava conseguindo fazer muita coisa com eles. Eu me sentia culpada. Eles viam desenhos. Mas chegou um momento em que a gente conseguiu se organizar, em que a coisa entrou numa estrutura, foi se estruturando aos poucos, até que quando chegou ali, segundo semestre de 2020, que era a hora de mandá-los de volta para a escola, eu percebi no meu coração que eu não estava muito feliz com a ideia também. Aham. Então, aos poucos, a gente foi se organizando, até que eu decidi que eu percebi que aquilo que lá no início tinha sido tão difícil, aquela situação que tinha sido forçada, no fim das contas, tinha me colocado de volta em contato com os meus filhos. Eu restabeleci com eles um vínculo que eu tinha perdido por um tempo. Eu não digo que se você manda os seus filhos para a escola, você perde o vínculo com eles, não é isso que eu estou dizendo. Mas no meu caso específico, eu estava muito absorvida pelo trabalho. Mas eu tive a minha terceira filha, eu tive a licença maternidade, ao mesmo tempo em que foi difícil, né, ter o recém-nascido no meio da situação toda, mas eu estava em licença. Então, eu, em licença maternidade, estava aqui em casa com as minhas 3 crianças. E a gente se reencontrou, em certo sentido. Né? Até que chegou um momento em que eu tinha que mandá-los de volta para a escola e eu percebi que eu não estava muito afim. E aí a gente foi prolongando a nossa quarentena até que eu decidi não mandá-los mais esse ano. No próximo ano a gente vai repensar tudo, mas nesse ano eles estão aqui comigo. E como é que foi a questão das telas, né? Sim, eles começaram eu colocava para ver alguns desenhos, né? Obedecendo a alguns critérios. A primeira coisa que eu acho muito importante é não dar no dispositivo móvel. Eu não gosto, não dou celular, não dou tablet para criança. A criança ficar surfando na internet, procurando conteúdos, isso aí não faz o menor sentido. É como você dar uma arma na mão da criança. Então, eu escolho o desenho, eu ponho na televisão e o que talvez seja até mais importante do que toda essa questão mais de onde a criança vai assistir, o que a criança vai assistir, mas dá um jeito de tornar esse momento do contato com o desenho, com a tela, no momento em família. Então, de algum modo, alguém eu estava com a minha bebê, eu vinha amamentar, a gente sentava no sofá, eu ficava dando de mamar. Tinha toda a situação da nenenzinha pequena, que foi um modo deles terem contato com a realidade, com o mundo real, né? Todo mundo trancado em casa, mas tinha uma nenenzinha, tinha toda uma situação nova. E eu estava de novo com eles. O que me ajudou a não ter grandes crises com essa coisa. Já eles estão vendo desenhos? Estão, mas eu estou aqui, nós estamos conversando, nós estamos convivendo. E o momento de assistir o filminho é um momento também em família. Não deixar as crianças simplesmente ali depositadas na frente da televisão. Conversar. Toda a minha relação, né? O modo como eu me reencontrei com o meu lado mãe educadora começou por isso, pelo diálogo, pelas maravilhas que o diálogo faz na relação entre pais e filhos. E eu comecei a conversar. A gente passeava aqui pelo prédio mesmo e ia conversando sobre as coisas, eu ia tentando explicar o que estava acontecendo. E a gente voltou a ter uma rotina de leitura em voz alta, que eu também tinha deixado, só a leitura em voz alta aqui em casa tinha ficado com aquele momentinho antes de dormir, porque eles passavam muito tempo na escola. Então, assim como tem o livrinho, tem o desenho, tem o filme que a gente assiste, tudo é assunto, tudo é matéria para você explicar. Exatamente. Sim, de explicar para a criança antes, agora tal coisa vai acontecer, você pode assistir por tanto tempo, e depois que assiste, conversar com a criança sobre aquilo, né? Assim como quando a gente lê um livro, e a criança já é mais velha, ela consegue explicar, relembrar o que ela leu, né? Isso. Então, eu acho que primeiro, delimitar esse espaço, né? Não dá. Já até ofereceram uma vez, eu posso dar tablet para eles, que eles querem de presente de Natal, família às vezes pergunta. Eu sempre disse que não, eu não quero dispositivo móvel na mão das crianças. Eu acho péssimo. Sim. Então, a gente assiste na televisão. Isso é bem interessante. O conteúdo escolhido e tendo sempre um adulto responsável por perto. Né? As crianças não ficam sozinhas diante da televisão. Aqui tem que ser um momento, de algum modo, uma ocasião para diálogo. Sim. Isso aí já faz uma enorme diferença em relação às telas na vida das crianças. E
E como é que tu insere isso no dia, por exemplo? Tem algum horário específico ou algum número, um tempo X que as crianças podem assistir? Como é que isso tá dentro do dia a dia, assim? Ó, assim, eu digo que às vezes as pessoas perguntam até aqui no Instagram quanto tempo você permite. Essa é uma pergunta que eu não gosto de responder objetivamente pelo seguinte: o que funciona para mim não vai funcionar para você necessariamente. As pessoas às vezes ficam procurando modelos, procurando parâmetros. Eu acho que as famílias têm que procurar primeiro os seus princípios, o que norteia a educação do seu filho. Eu parto do princípio de que é melhor eles não assistirem televisão. Eu acho melhor. Eu não tenho muitos conflitos com isso hoje, porque nós temos muito tempo juntos. Hoje, nossa rotina está muito tranquila. Então, quando eles sentam para ver desenho, eles estão lá vendo desenho, eu estou por perto e tal. Mas, às vezes, as pessoas perguntam isso querendo como que um aval para fazer igual. Então, quanto tempo eu posso deixar? Eu não sei quanto tempo você pode deixar. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei qual é a sua disponibilidade. Se você puder só brincar, se você puder botar o seu filho para pisar na grama, se você puder sair, fazer outras coisas, propor outras atividades, vá lá e faça. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que as famílias têm que decidir. E é uma coisa que a gente vê na Lumni, essa ser um meio para que, se os pais quiserem, quando eles quiserem, eles podem então confiar nos nossos conteúdos e nas coisas que tem aqui, e a família decidir, né? Quanto tempo, aonde, quando. Eu acho que as pessoas têm que estabelecer esses princípios, no que eu acredito, o que eu quero para os meus filhos, para buscar essa paz, realmente essa tranquilidade no coração, de saber que, se é necessário nas suas circunstâncias, que o seu filho veja desenho por X minutos por dia, ou uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, ótimo. Você sabe o que você está fazendo. Não é uma coisa assim de, eu estou aqui vendo no caos. Lá no início da pandemia, eu fui essa mãe que estava ali totalmente organizada. Inclusive, eu estava lembrando, né, pensando aqui no nosso assunto, quando a minha terceira filha nasceu, ela ficou um tempo internada, porque ela teve uma infecçãozinha no parto, por causa da bolsa rota e tudo. Então, eu fiquei 10 dias no hospital com ela. 10 dias que eu não vim em casa. Meu marido vinha e ela ficou. Os mais velhos ficaram com as avós. E eu lembro quando eu voltei para casa depois desse período, foi um período tenso. É claro que as crianças ficam estressadas, estavam sem a mãe. O que está acontecendo? E havia o neném não veio, demorou. A gente só conversava por videochamada. Quando eu voltei para casa, as crianças estavam super estressadas, hiperestimuladas. Claro. E eu percebi que elas tinham muita televisão. Mas que bom que tinha gente da família para ficar aqui com elas com muito amor. Elas não ficaram com estranhos. Foi feito o que tinha que ser feito. Não foi nenhum grande dano. A minha filha mais velha viu a Peppa Pig. Eu não consegui evitar o contato da minha filha mais velha com a Peppa Pig. E olha só, tudo bem. Não aconteceu nenhum grande desastre por causa disso. Foi uma situação atípica. Eu não estava em casa, eu não estava no controle. A rotina, eu lembro que me chocou muito. Assim, a gente está lá no puerpério, né? Sensível. Eu lembro que eu fiquei super triste, porque eu tinha uma rotina de leitura à noite com eles. E quando eu sentei, voltei do hospital com a neném, que eu sentei com meu filho para ler com ele à noite, ele estava totalmente disperso, ele não sabia onde que era livro. Enfim, desorganizou a rotina. Mas, olha só, era uma situação atípica. E as pessoas que estavam aqui com muito amor. E cuidaram deles, e fizeram o que tinham que fazer. Então, não tem nenhum grande drama. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar para a nossa vida, para as nossas circunstâncias. Ver o que as nossas circunstâncias nos oferecem. Sim. E a gente tem que tentar não se acomodar também. Dá para fazer melhor? Vamos fazer melhor. Para mim, o que para mim seria o melhor? Seria reduzir telas, televisão, desenho a 1 ou 2 vezes na semana. Esse é o meu objetivo. No momento em que eu estou hoje, eu não consigo ainda fazer isso. Por N motivos. Mas a gente está em vias de se mudar. A gente vai mudar para uma casa, vai ter um pouco mais de espaço. Eu já estou aqui planejando os ambientes, como é que vai ser. Porque tudo é uma questão de estratégia com criança também. Às vezes, a Maria, minha filha mais velha, acorda super cedo, madruga. É isso que ela já está com 7 anos. Mas ela cai da cama às 5h30 da manhã, ela está de pé. Aqui também, às 5 da manhã. Então, a Isabel, que é da idade do Antônio, também tá querendo acordar às 5. Então, às vezes, a gente tem a neném mais velha acordada às 5h30, 6 da manhã. E a Maria, às vezes, pede. Ela quer ver desenho.
E é uma questão de você conduzir. Hoje eu falei para ela, hoje ela veio com isso, quero ver desenho. Era 5h30, 6 da manhã. Falei, Maria, sabe o que a gente tem que fazer? O papai tá dormindo, vamos escrever uma cartinha pro papai? Põe os papéis, põe... A gente tem que Vai, guiar, né, tem a que criança. guiar, tem que ir conduzindo a atenção da criança, porque ficar na frente da televisão, para eles é mais fácil, é uma posição passiva. Então a criança está de sonolenta, ela não quer saber de muita coisa, ela quer ficar ali, vendo desenho de boas, comendo lanchinho. Isso Né? é muito interessante. E o que tu falou ali antes, né, foi feito o que tinha que ser feito. Tu estava no hospital, tinha que dar atenção para aquilo e as pessoas que estavam ali para te ajudar fizeram o seu melhor, assim, né? Então é algo que, assim, a gente tem que entender qual que é o ideal, o que que eu desejo, que seja, tipo, a rotina perfeita e aos poucos ir trabalhando para encaixar isso, porque realmente, senão a gente fica se sentindo muito culpadas, como mães. Ai, todas as suas batalhas. Então, eu tenho algumas batalhas hoje, eu tenho as minhas prioridades. Eu tô tranquila com o fato de meus filhos verem algum desenho todos os dias, porque eu sei que a gente está bastante junto, eu sei que a rotina de estudo está acontecendo, a leitura está em dia, e eu sei que os conteúdos que eles estão acessando são seguros. Então, tem que colocar a coisa numa moldura, né? Mas, ao mesmo tempo, eu saber que se dá para melhorar, dá para melhorar. Agora, o que é o seu melhor? Você não, as pessoas perguntam muitas vezes por esse modelo, né? O que eu devo fazer? Eu não sei. Se você, eu vi uma vez, acho que foi na caixinha da Samia Marcilli, uma mãe que tinha acabado de perder o marido, se culpando por causa de tela. E a própria não Samia é o momento, né? Não é o momento de você comprar essa batalha. Então, escolha as suas batalhas. Mas sabendo que dá para você estruturar uma situação que não vai colocar os seus filhos em risco. E utilizar aquele momento em que a criança não vai estar lá, sei lá, ouvindo poesia, não vai estar correndo no parquinho de madeira, ela vai estar vendo um desenho, mas aquilo também pode ser uma ocasião, não necessariamente de aprendizado, hoje em dia tudo tem que ser pedagógico, tem que ser aprendizado, não, mas um momento a dois que seja entre vocês, em que a criança não vai estar sozinha, né? Sim, que depois se converse sobre o que foi visto, ou, enfim, Tem uma coisa muito interessante que tu falou, Lorena, que foi quando tu voltou do hospital, tinha uma situação ali muito diferente que tu queria mudar, né? Como foi essa transição, assim, de descer, vamos dizer, assistindo TV demais para algo que tá agora, que tá controlado, que tá moderado, que tá junto? Sim. Como é que foi esse gap? Foi bem aos poucos, assim. Essa situação da televisão demais foi durante aquele período, eu não estava em casa, estava tudo fora do eixo, realmente, né? E eu lembro que eu fiquei muito triste. Eu chorei, claro. A gente vê lá, cadê a minha... Tava indo tudo tão bem, agora de repente desandou tudo. Mas indo muito aos poucos. Como eu tinha a situação da recém-nascida, eu acho que um bebezinho é muito um fator para reconectar as crianças à realidade. Então, toda a questão da tela, né, é esse vínculo que a criança muitas vezes perde com o mundo real. Ela se instala ali numa solidão diante de uma companhia que não é verdadeira, de uma companhia que é um simulacro. Mas eu lembro muito de tentar integrá-los na rotina da recém-nascida. Só que tinha o agravante de a gente estar no auge da pandemia, então estava tudo fechado, o parquinho do prédio estava fechado. Então a gente conseguia andar assim por algumas áreas aqui dentro do condomínio. E eu me lembro de pegar um por um deles, dos dois mais velhos, e tentar descer. A gente ia para as áreas aqui em que a gente conseguia. E o primeiro, acho que o primeiro fator que foi assim realmente decisivo para a gente começar a se reorganizar foi simplesmente o diálogo, foi simplesmente a conversa. Eu me lembro de com meu filho, o João, né, meu filho do meio, e a gente conversando e eu tentando introduzir já na vida dele alguns exercíciozinhos de consciência fonológica, né? Porque eu sou professora de português, então é assim que eu me comunico. Eu digo assim, o João tá lendo hoje, né? Tá alfabetizado. Eu não sabia o que fazer com ele na pandemia, então fui lá e ensinei a ler. E a gente ia andando pelo condomínio, eu ia perguntando para ele, o que rima com leão? Ah, pão. A gente ia conversando assim, ia conversando sobre o que estava acontecendo, o que ele fez, o que ele sonhou, o que... E foi isso que foi despertando em mim, foi na verdade, me levando a perceber que eu estava perdendo uma coisa muito preciosa durante o período em que eu estava
Eu tava assim, Longe trabalhando deles. muito e eu tava muito distante deles. Eu tava muito ausente de casa. Então, para mim, isso foi acendendo assim uma luzinha. Puxa, eu nunca mais tinha parado para ouvir o meu filho. Eu nunca mais tinha parado para ter esses momentos aqui. Poxa, eu tô ensinando alguma coisa para ele. E a gente está aqui convivendo. E aos poucos, nada como o tempo, né? A nenê foi entrando numa Ritmo. espécie de rotina, né? Rotina para nenê pequeno é algo complicado. Mas a gente foi se organizando. O meu marido também começou a ajudar, né? A gente foi tentando, nós dois, estabelecer uma rotina, no que ele pode. Ele levando as crianças mais para a rua, para passear ao ar livre. Eu tomando mais conta aqui dos afazeres dentro de casa, do nosso homeschooling, né? Homeschooling com criança pequena, é modo de dizer. A gente foi dividindo tarefas e quando eu vi ao longo de alguns meses, estava começando a ficar bom. E assim, tudo começou nesse contato, nesse vínculo, nesse. Puxa, eu sempre gostei muito de conversar com criança. Isso é uma coisa minha. Assim, eu sempre gostei muito de ouvir o que eles têm a Sim, dizer. é engraçado. Eles são Muito muito importante. criativos, Eles estão ingênuos e tudo mais. entendendo cada coisa, eu dou risada o dia inteiro. E o que eles pensam, o que eles entenderam de tal coisa. Você viu aquilo, sabe? Isso aí é muito, muito, muito importante, inclusive para desenvolvimento de linguagem, inclusive para pré-alfabetização, para tudo, para tudo. É um modo de você se conectar com a sua criança. Então eu lembro que para mim começou com isso, esses passeios, a gente ia e eles se acalmam, voltam para casa um pouco mais organizados. É mais fácil colocar uma rotina e tentando colocar horário para as coisas. E assim nós fomos. Ao longo de um ano, a gente tem organizado bastante. É muito interessante isso, porque olhando, vamos dizer, o teu caso pessoal, toda essa rotina, essa transição que tu comentou, é muito difícil a gente dizer, então você pode pôr seu filho para assistir tanto tempo, a partir de tal idade, né? Porque depende, tem crianças que vão no colégio, tem crianças que ainda estão em casa, ou vão ficar. Então tem N motivos, N estruturas de família diferente, então realmente a gente falar alguma coisa assim, é assim, não dá, Eu prefiro ruim. não dar eu prefiro não responder isso aí objetivamente, porque eu percebo que as pessoas às vezes querem a receita. Uhum. Sendo que educação de filhos, assim, existem alguns parâmetros, existem algumas observações gerais, mas eu não gosto de dar receita porque o que funciona para mim não necessariamente vai ser o melhor para você. Se eu digo, então as minhas crianças veem 45 minutos de televisão todos os dias. Sim. E aquela pessoa que às vezes tem a oportunidade de só colocar para ver 20, vai colocar 45, sei lá, sabe? Ou Sim. aquela pessoa que tem uma necessidade X, tá? Às vezes tem muitos filhos, ou uma situação difícil em casa. Puxa, mas eu não coloco só 45 minutos, eu coloco 1 hora todos os dias, e isso aí então tá errado. Eu Eu não acho que gosto é muito a observação, os pais estarem observando os seus filhos. E entender, tá afetando o comportamento dele, como é que ele tá agindo? Será que tá passando muito tempo? Será que vamos deixar alguns dias sem? Tem que realmente observar a criança, né? Sim. Mas eu tenho uma... Não, você tem uma fala uma próxima coisa, pergunta. observar. Aqui, isso recente, tá? O meu filho João gosta muito ele gosta muito de tecnologia, ele gosta de botão, ele gosta de tudo. Ele fala, eu gosto de coisas eletrônicas. E aí eu tinha esses tempos assim, eu comecei a deixar ele desenhar no Paint, no computador, aquele Paint 3D. E assim, em algum momento do dia ele ficava lá colando figurinhas, aí colava os planetinhas, fazia o sistema solar, fazia bonitinho, aprendendo, tal, tá, um pouquinho por dia. Nem sequer todos os dias eu deixava ele mexer no Paint no computador. Só que ele começou a ficar fissurado. Teve um dia que ele acordou falando Paint 3D. Aí eu falei, opa, cortou. Sim, não dá mais. Tem que cortar porque a gente tem que conhecer a criança. Provavelmente a minha filha Maria, ela não tem tanto essa fissura. A Maria acorda, ela gosta de comer, ela gosta de brincar com as bonequinhas e ela adora desenhar. Então, por exemplo, eu falei que hoje ela acordou, não sei se foi hoje, se foi ontem, acordou e falou, eu quero ver desenho. E aí vamos fazer uma cartinha pro papai? Ou se eu disser, vamos montar uma mesa de café da manhã, ela esquece na hora. Mas eu sei que o João tem. Eu já falei aqui em casa, o João não vai chegar perto de videogame, assim, enquanto. Não sei nem quando, mas não vai. Porque é o tipo de criança que vai ficar fissurada no videogame. Então,
Então, nunca teve contato, não vai ter contato enquanto eu estiver viva, né? Com as minhas duas pernas e 2 braços. Tá, não sei se mais lá pra frente. Mas, por enquanto, pequenininho, sabendo que a criança tem uma predisposição a querer ficar ali naquele universo fechado, Sim. eu prefiro evitar. Então, a minha postura em relação a isso aí vai ficar uns dias sem. Aí tem algo que é muito interessante. Às vezes a gente coloca no mesmo saco quando a gente diz telas, né? Sim. Tem muitas coisas que entram aí. Tem joguinho de tablet, tem videogame, Sim. tem filmes, tem séries, tem pequenos episódios, tem várias coisas, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Lorena. Como é que tu escolhe esses conteúdos? Assim, quais são os seus critérios para quando tu vai, não, ok, então eu preciso fazer outra coisa, eu preciso isso, preciso aquilo, então vou deixar eles assistindo aqui um pouquinho, uma meia horinha. Como é que tu sente, quais são os conteúdos que te fazem confortável, assim, né, de deixar? Eu acho que tem alguns critérios, né? Partindo do critério estético. Os desenhos que são mais tranquilos, que são menos estimulantes, são melhores. Existem alguns que são realmente feitos para hipnotizar a criança. É aquele excesso de cor, excesso de música, né? Que é barulho, excesso de ruído. Galinha Pintadinha. Você assiste o desenho da Galinha Pintadinha, as coisas ficam literalmente assim, girando. É para a criança ficar parada, olhando, fissurado. Isso aí é péssimo. Isso aí realmente ruído para os ouvidos, feiura para os olhos. Então tem um critério estético, tem que ser um desenho, tem que ser um filminho mais tranquilo, que não seja tão carregado assim, né? Claro, tem também o critério da adequação moral, tem que ser um conteúdo moralmente ajustado, adequado para a idade. Às vezes a gente tem, hoje em dia, esse pessoal que está querendo produzir conteúdo errado para criança, de propósito, eles já perceberam que existe esse apelo estético. Então, às vezes, a coisa ali até parece bonitinha, mas quando você vai ver, o conteúdo mesmo não é. Então, tem que ser uma coisa, um conteúdo que, primeiro, não vai hiperestimular a criança, não vai sobrecarregar os sentidos da criança. Tem que ser adequado à idade em termos de conteúdo, o que você está dizendo, qual é o tema, qual é o assunto, se está ensinando alguma coisa, o que se ensina. E tem uma outra coisa que para mim também é bastante importante, um outro fator, que hoje em dia os desenhos estão tentando ser educativos, né? Só que esses educativos é algo péssimo, é um pseudo-educativo. O desenho que eu gosto é aquele que tem uma narrativa, tem uma historinha. Então, por exemplo, lá no início, quando a minha primeira filha nasceu, eu descobri alguns desenhos bem antigos da Disney, Silly Symphonies da Disney, contos de fada. Então, tem uma narrativa, tem algo acontecendo. A criança é exposta a narrativas, a possibilidades de acontecimentos no mundo, a tipos de seres, a tipos de pessoas. Mais ou menos como acontece com a própria literatura. Quando a criança é alfabetizada, quando a criança começa a ouvir histórias, ela vai ter contato também com narrativas. Só que nós temos hoje em dia são muitos desenhos que estão tentando ser educativos de modo superficial e forçado. Por exemplo, a própria Galinha Pintadinha. Você tá lá, a criança tá lá ouvindo aquela música. A Dona Baratinha e um negocinho, a imagenzinha girando, e um monte de cor, um negócio quase para provocar uma convulsão na pessoa. Assim, é absurdo. Aí acaba a musiquinha, entra uma musiquinha e outra, aparece lá uma galinha dizendo: isto é um quadrado. Isto é um triângulo. Aí aparece lá: isto é um retângulo. Aí, número 1, número 2. Aí o pai olha e fala: não, é educativo. Isso aí Sim, porque disse que é um quadrado, assim. Ele está educando. Meu filho, nossa, o meu filho andou na rua, apontou, olha, ele apontou um círculo. Foi a Galinha Pintadinha que ensinou para ele o que é um círculo. Isso aí eu gosto de dizer assim, é igual quando a gente come aquelas tranqueiras, né? Você pega aquele biscoito recheado, que é açúcar e carboidrato, vem lá vitaminado. Mas tem vitaminas, é tipo isso, não é educativo. Isso é uma concepção totalmente fake de educação e de conteúdo pedagógico. A criança não precisa de galinha pintadinha para aprender cor, para aprender forma geométrica. Isso aí, sabe como é que a criança aprende cor? Desenhando, brincando de massinha e tendo um adulto amoroso que faça a mediação. Você chega lá, se a sua criança está pintando, está desenhando, filho, pega aqui o lápis azul. Puxa, sim, ela já... É muito natural
natural. Agora, vê a diferença de você pegar ali o giz de cera daqui, esse aqui é o giz de cera azul. Toma, desenha. A criança vê, ela tá ali usando aquilo. Ela Usando sabe na vida real, assim. aquilo que ela tá vendo, a diferença entre o vermelho e o azul, que ela tá vendo, e ela não sabe explicar por que é diferente, você está ensinando para ela, ó, esse aqui é vermelho, esse aqui é azul. Agora, qual que é a diferença entre isso e ter lá aquela voz mecânica, aquele sintetizador dizendo azul, aí aparece lá o negócio azul, triângulo, aí aparece lá o triângulo. A criança ela pode até memorizar que aquela forma é o triângulo, mas isso aí é um aprendizado fora do contexto, fora do contexto educativo. Quando a criança, quando você está ali desenhando, aquela criança entende que aquele é um lápis azul, a coisa faz pleno sentido, porque ela está desenhando, ela sabe para que aquilo serve, você está dizendo para ela algo sobre o mundo. E ela não está só recebendo aquilo, né? Mesmo que fosse algo não tão hipnotizante, assim, igual ela tá agindo, né? Usando o azul. Assim. E assim, você tá dando para ela uma informação que faz pleno sentido naquele contexto. Você está dizendo algo para ela a respeito daquilo que ela está fazendo, daquele objeto que ela está segurando nas mãos. Não é simplesmente uma informação. Então, conhecimento de mundo sendo tomado, sendo reduzido a informações soltas, fora de contexto, isso não é educativo de maneira nenhuma. E tem algo muito interessante, quando tu citou ali a literatura, que eu me lembrei, assim, que como é bom, é muito importante que a gente não subestime as crianças. Então, que, por exemplo, agora, a gente já anunciou, né, que vai lançar o nosso original infantil, que conta a história de São José, e eu participei enfim, de toda a elaboração do roteiro, de tudo mais, né, e a ideia era, de fato, contar uma história que tivesse início, meio e fim, que cada episódio tem início, meio e fim, que a criança assiste, entende, finalizou aquilo, entendeu. Assim, é uma coisa que é muito importante a gente não subestimar as crianças, assim, né? E tem algo muito interessante que a gente nota, eu por trabalhar com toda essa área audiovisual, que é por exemplo, do frame rate, né? Que o tanto de frames que tem por segundo. Então, quando a gente vai gravar com uma câmera, tem 24 frames, 24 fotos por segundo, né? Então, os desenhos, eles são feitos à mão, então eles podem ter mais, então, ou menos, né? Ou exatamente 24 para parecer realidade. Então, tem N coisas que são usadas que a gente, vamos dizer, esses muito hipnotizantes, assim, malucos, né? Bom, pode ser que eles estejam usando mais frames do que a gente vê assim, num filme normal, né? As cores, os ritmos, com o número de cortes. É impressionante, assim. Certamente é tudo proposital. Certamente é para que os pais tenham essa... por um lado, eles dão essa possibilidade dos pais subornarem sua consciência com o negócio do ser educativo, né? Educativo é pedagógico, meu filho está aprendendo formas geométricas. Mas, por outro, o efeito desejado também é obtido, que é a criança ficar parada na frente da televisão. Sim. Tem alguns desenhos, e esses, assim, eu acho muito tristes. Eu lembro que, antes de eu ser mãe, eu tive contato, assim, eu assisti alguns episódios por causa de crianças da família que assistiam, que são os desenhos que são interativos. O bichinho do desenho, em algum momento, faz uma pergunta, espera, e a criança responde. São desenhos feitos para a criança que está sozinha. Você vê ali a solidão daquela criança. Ela está ali sozinha e o desenho está interagindo com ela. Não tem um adulto, às vezes não tem nenhum irmão. É muito pensado para crianças dos nossos que estarão sozinhas no sofá, ou às vezes até com um adulto por perto, mas que não tá interagindo. E o desenho faz perguntas, mas não tem uma história. É assim, ó, agora eu quero o meu suéter vermelho. Onde está o meu suéter vermelho? Aparece um suéter amarelo, um azul, vermelho. Ela, é aqui. Aí, é aqui. É quase um videogame animado, assim. Tipo, nossa. E aí você vê que você consegue ver que o público de um conteúdo como esse é uma criança que está solitária na frente da televisão. É muito, muito, muito triste isso aí. Então, os conteúdos são produzidos, as pessoas realmente, com certeza, têm muito controle do que estão fazendo. Então, se é para colocar numa velocidade máxima, num número máximo de frames para gerar esse efeito, né, esse efeito hipnótico, com certeza isso é feito, porque o objetivo principal, né, desses desenhos é que a criança fique ali parada. E assim, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa disso, né? Não, sem querer demonizar o fato de você colocar um desenho para você poder lavar a louça ou terminar um trabalho. Sim, isso muitas vezes é necessário.
Mas a gente realmente subestima as crianças, porque para sua criança assistir um desenho, para sua criança assistir um documentário, um filme, ela não precisa disso, não precisa apelar tanto. As crianças gostam de ouvir histórias. As crianças. Só que o que tem acontecido hoje em dia é que as crianças não estão desenvolvendo tempo de atenção. Sim. Elas não estão desenvolvendo essa capacidade de estar ali, né? Ouvindo. Primeiro, elas não ouvem, elas só recebem o estímulo, principalmente visual. O que é dito, a audição não está sendo desenvolvida e a criança não para, não senta para acompanhar algo que vai sendo aos poucos liberado. Tem que ser tudo jogado, despejado ali visualmente para que ele fique realmente parado sem conseguir reagir. É como realmente grudar uma criança. Lanche, assim. A criança fica grudada no sofá. É impressionante. É aquilo que a gente estava falando no início, né? De certa forma, assim, elogiando um pouco, entendendo que cada família tem o seu... enfim, as suas escolhas, mas que essa escolha seja feita da melhor forma possível, né? Uhum. E é uma preocupação que a gente tem internamente, assim, muito nos nossos conteúdos. Que... enfim, que contem uma história boa, que sejam curtos, enfim, várias características que são importantes, senão pode causar muito mal para a criança. Então, se for usado, que seja usado com moderação, com atenção dos pais, porque muitas vezes a gente quer ficar, vamos dizer, os pais querem ficar no celular e, então deixa a criança ali, né? Uhum. Mas mesmo esse momento, ele tem que ser feito com cuidado, assim, com carinho, né? Realmente, como a gente acabou de dizer, pode parecer que a criança vai achar, ela vai achar chato. Se eu oferecer qualquer coisa menos do que o hiperestímulo da galinha pintadinha, ele não vai querer. Mas é uma questão de treinar. Se hoje, talvez hoje, a sua criança sente ali para ver, por exemplo, a série de São José, ou um desenho antigo da Disney, talvez ele não se interesse, porque ele está acostumado com outra coisa. Ele não está acostumado a receber aos poucos aquela informação, a acompanhar aquela narrativa. Mas isso é um processo, isso tem que ser ensinado. E é nosso dever como pais. Porque se você está incomodado com essa situação, né, acho que as pessoas que estão nos assistindo agora tem pelo menos uma pulguinha atrás da orelha com essa história de telas. Então, se não está legal do jeito que está, não é só uma questão de trocar o conteúdo, porque às vezes você vai colocar a criança para ver um conteúdo mais legal, um conteúdo mais tranquilo, um conteúdo que vai convidá-la também a refletir, vai convidá-la a imaginar, né? Que é o que a gente quer. A gente não quer que a criança não precisa nem refletir muito, mas a criança tem que imaginar. Mas as crianças não têm esse tempo de atenção desenvolvido. Então, isso vai ter que ser um hábito que vai ser construído. E sabe o que é legal? Que muitas vezes a presença dos pais já é um grande motor. Porque a criança que está acostumada a ficar sozinha na frente da televisão, vendo esses conteúdos, né, mais hiperestimulantes, vendo todo. A criança não está acostumada a ter essa presença do adulto. A partir do momento em que ela tem, e você está lá. Já muda a dinâmica, né? Muda. Porque criança quer pai e mãe, criança quer. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avó, pode ser professor, mas a criança precisa desse adulto amoroso que faz a mediação entre ela e o mundo. Eles respondem quando a gente oferece isso aí. Seja para ler um livro, seja para ver um filme, exatamente. Sim, esse é um hábito que foi sendo construído. Sim. Eu queria pular para um outro assunto, Lorena, que a gente, quando estava elaborando as perguntas e tudo mais, a gente ficou pensando, né? Bom, realmente tem alguns conteúdos que fazem isso, né? Que agitam completamente as crianças. E como é que a gente faz para trazer para que as crianças, vamos dizer, se acostumem com o ritmo da vida, né? Entendam que existe o ócio criativo, que existe o tédio bom, que elas entendam o ritmo da vida. Então, acho que é uma pergunta mais nesse sentido, assim, da gente... Como é que a gente passa isso para as crianças? Que isso é algo que é muito importante, né? Mesmo quando a gente, usando telas ou não, é algo que a gente tem que instalar essas crianças no ritmo da vida, assim, né? Sim, que às vezes não é essa coisa, tipo, né? Eu acho que isso é um hábito que tem que ser construído, tem que ser da casa. Porque, às vezes, há lares, há casas que são muito barulhentas. Você tem uma televisão em cada cômodo. Então, se você mesmo tem esse hábito de ficar o tempo todo recebendo, às vezes a pessoa não está nem assistindo, mas ela precisa daquele ruído. Eu conheço, eu já vi isso aí de perto. A pessoa precisa ter a presença da televisão, é como se tivesse faltando algo, né? Se não tem ali aquele ruído de fundo.
Então, muitas vezes, essa transição para uma relação melhor com as telas, ou mesmo para acalmar um pouco as crianças, aquela criança que às vezes está na escola já em vias de receber um diagnóstico de TDAH ou o que seja, às vezes ela precisa simplesmente de uma mudança de desacelerar. E não é só pedir que a criança desacelere. A casa vai ter que desacelerar às vezes. Então a gente vai ter que entrar, né, no ritmo e interagir com a criança, dialogar com a criança. Eu acho que é uma questão assim de convidar a criança a se ocupar de outros modos. Então, passeios ao ar livre, a criança precisa muito de exercício físico. Isso eu já percebi. Dia que eu não levo os meus para correr, dia que a gente não tem esse momento fora de casa, são dias mais difíceis. São dias em que sentar na mesa para fazer uma atividade é mais difícil. São dias em que a leitura é mais difícil. Então, primeiro, eu acho que a criança precisa ter esse gasto de energia. E a gente tem que oferecer, né, outras oportunidades. Então, aqui em casa, o que funciona muito são esses materiais manipuláveis, ter o tempo todo no quebra-cabeça para tirar da cartola. Então, eu sei que funciona melhor para cada um. Então, eu sei que para minha mais velha vai funcionar melhor eu ter ali sempre um arsenal de lápis, de cera, atividades assim, para ela ficar ali. Ela gosta de rabiscar. O meu do meio gosta de encaixar, de tudo isso. Ou agora que ele está lendo, ele também gosta, quando eu digo, ele às vezes está muito agitado, falou, vamos fazer uma leitura com a mamãe? Eu pego, vou, me fecho no quarto com ele, né? O pai ajuda aqui, e aí a gente vai, faz uma leitura, ele gosta, porque ele gosta de estar sozinho comigo, sendo filho único. Então a gente tem que ir inserindo essas atividades que vão diminuindo o ritmo. No caso, assim, são crianças que estão o tempo todo acostumadas a só receber, ficar nessa posição passiva, né? De ficar o tempo todo recebendo informação. E elas não adquiriram esse hábito de parar. Não é que você tem que substituir a tela ou que seja só pela atividade, pelo quebra-cabeça, mas muitas vezes deixar a criança parada. Por exemplo, viagem de carro. Isso é muito interessante, olhando pela janela. As crianças precisam... às vezes, não, mas tá aqui, tem que ver um filminho. O que ele vai ficar fazendo por 2, 3 horas dentro do carro? Olha só, o que a gente fica fazendo? Curtindo a paisagem. Conversando. Música. Aqui em casa funciona muito também música. Quando eu não quero ligar a televisão, a gente coloca música, eles dançam. Às vezes, eu não consigo descer... não consigo descer pro parquinho, eles dançam, eles inventam teatrinho. As crianças, elas conseguem se virar. A gente realmente subestima as crianças em muitos níveis. Uma criança que tem que sabe que o mundo é um parque de diversões, de possibilidades, ela inventa brincadeiras. Então, eles passam aqui o dia inteiro inventando coisas. E uma coisa que me ajuda também é que eu sou muito desencanada em relação a casa tem que estar o tempo todo impecável. Não, a minha casa não está impecável, a minha casa tá até bem mais bagunçada do que deveria. A gente sobreviveu a esse período de confinamento às custas das minhas paredes, que estão bastante riscadas. Não estou dizendo que tem que ser assim, ou que não poderia ser melhor. Mas aqui o que aconteceu foi isso. Eles brincam com os varais aqui, eles pegam um monte de varal, e aí é avião, é foguete, aí entram, pegam, empilham cadeira. Eu sou muito desencanada em relação a isso. Eu gosto de ver eles exercitando esse tipo de imaginação, de criatividade. E se a gente dá a oportunidade da criança olhar para o ambiente e pensar e inventar alguma coisa, eles fazem. Só que a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo oferecendo esse estímulo audiovisual. A criança tem que estar o tempo todo entretida. Não tem. A criança não tem que estar o tempo todo entretida. É um reflexo dos pais, exatamente o que tu falou, né? De às vezes a gente tem que... Bom, tô com um problema. Parar e entender qual é a dinâmica da casa. Será que a minha casa tá muito barulhenta? Né? Será que nós estamos deixando a TV ligada? Não que seja assistindo desenhos ou coisas, mas... Como é que é o ritmo da casa, né? Dá pra, assim, né? Uma casa que tem um ritmo mais desacelerado, as crianças vão ser naturalmente também mais desaceleradas nesse bom sentido. A criança desacelerada é aquela que ela tá aqui fazendo, brincando de parquinho, pirata, não sei o quê, mas depois ela para. E ela sabe que ali vai ter papel disponível. Eu gosto de deixar armadilhas pela casa. As armadilhas, assim, eu sempre fiz isso. Eu sempre chamei de armadilha e sempre deixar ali uns cantinhos
cantinhos com papel e papel giz de cera. Deixar ali, eu tenho uma gaveta aqui estrategicamente cheia de bloquinhos de empilhar. Então, às vezes funciona. Eu falo, vamos montar um castelo. Tá todo mundo pirando. Vamos montar um Eles se castelo? concentram ali, né? Vão lá e começam. Nem sempre dura. E um derruba o castelo do outro. Começam a brigar de novo. Mas tudo bem, a gente vai. A gente vai indo. E assim, eles saberem que o mundo é um universo, né? O mundo é um universo. Tem esses momentos Sim, de agitação e de calma. É claro que a gente vai conduzindo, por exemplo, depois do almoço é um momento. Eles não dormem mais à tarde, né? Só a neném dorme à tarde. Mas depois do almoço é um momento de descanso, é um momento de manhã também. Acordam cedo, a gente mora em prédio. De manhã não pode fazer barulho. De manhã não pode brincar com os varais e fazer o foguete, porque o vizinho de baixo... Sim. A partir das 9 da manhã pode, mas de manhã o meu vizinho tem um recém-nascido e ele já, inclusive, já reclamou do nosso barulho. Mas eles sabem, de manhã cedo não pode. Então, de manhã, o que a gente faz? Faz o café da manhã. Eles gostam de montar uma mesa de café da manhã. Desenhar o que seja, né? Depois do almoço também é um horário para baixar o ritmo, é um horário para, inclusive é um horário em que muitas vezes a gente vê filme, porque é o horário de sentar. Interessante. É um horário de sentar, eles não dormem mais à tarde, mas eles ficam mais depois do almoço, sei lá, não sei se é comigo, mas eu fico sonolenta. Então, a gente vai conduzindo a rotina da casa. A gente aqui hoje nem tem uma rotina assim extremamente fixa. Depende muito do dia. Tem dias que funciona melhor descer para o parquinho de manhã, tem dias que a gente só desce à tarde, faz as atividades de manhã. Então, é bastante dinâmico. Mas saber que a gente não precisa estar o tempo todo no pé da pobre da criança, arrumando alguma coisa para ela fazer. Porque a criança que está acostumada a parar e pensar e olhar para o mundo, e imaginar o que ela pode fazer, ela inventa, ela se vira. A gente que cria essa coisa de que, puxa, mas meu filho está sem nada para fazer, coitado. Não, a criança que está mais ociosa é aquela que está no tablet, que está no celular, que está ali rolando. Criando, exatamente. E tem algo muito interessante que a gente produziu agora, vai ser lançado dia 20, a gente tem uma surpresa pro dia 20, vários cadernos de mediação para todos os conteúdos que a gente tem. Então, para que ou antes ou depois os pais possam então trazer os filhos de volta, vamos dizer assim, Nossa, né? Para esse momento de conexão um com o outro. Então, tem várias atividades ali para serem feitas, sugestões de coisas para conversar, desenho para pintar e tudo mais, para que alguém até comentou ali para que haja esse equilíbrio, né? Que se eu preciso, então, colocar o desenho, depois eu consigo, né, trazer a criança de volta, assim. É diálogo também. Que aquilo seja matéria para diálogo. Hoje, os meus viram, hoje, o desenho aqui que eles viram foi Mãezinha do Céu. Então, eles viram. E o meu filho João, ele tem até, assim, ele tem uma relação difícil com sentar para rezar. Ele tá numa fase assim, né? Ele pergunta, ele é o meu adolescente de 4 anos, né? Ele pergunta, ele quer saber das coisas, em quanto tempo. Mas Deus criou o mundo em 6 ou 7 dias. Mas e o que foi mesmo esse 7º dia que eu ainda não entendi? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele ainda não resolveu muito bem na sua cabecinha de 4 anos para que serve rezar. Mas hoje ele assistiu Mãezinha do Céu, sentou, ajoelhou e rezou. E o meu marido o Vitor foi lá falou, o João está ajoelhado rezando. Falei, nossa, gente. Que amor. Então, como é que eu não vou estar tranquila, né? Como é que eu não vou saber que esse momento também é parte da nossa rotina? Porque, às vezes, eu é que não estou sabendo introduzir o assunto religioso. Devo ser uma péssima catequista. E às vezes, o desenho, o modo de apresentação é mais envolvente, é mais eficiente, é mais eloquente. E aí eu já sei agora que assistindo o desenho, eu vou pegar ele. Trouxe isso, que amor, é muito fofo ouvir, assim, é muito legal. Eu fiquei emocionada, Então realmente pode e deve ser matéria para diálogo com a criança. Tudo aquilo que nós oferecemos para os nossos filhos tem que ser de algum modo recuperado.
É só oferecer as coisas certas, porque de fato, o que a gente vai conversar sobre a galinha pintadinha? Não, nada. Ah, Não tem. dá para Sim. conversar sobre as musiquinhas, mas dá para conversar não, dá para cantar as musiquinhas, mas mesmo a música ali vem numa roupagem Muito simples, assim, né? E meio chicletuda, assim, né? Tipo, Sim. Sim. Mas se tem uma narrativa, se tem uma historinha, se algo acontece, se tem uma situação, às vezes, ali. Hoje em dia a gente tem também um pouco de receio de apresentar situações complexas para as crianças. Então, hoje a gente ouviu também a Chapeuzinho Vermelho da coleção de Skin, que é aquela coleção antiga lá de, acho que é 1900, não sei se é 30, se 40. E é só o áudio também. É uma Isso aí. coleção toda rimada. São historinhas clássicas rimadas, metrificadas, só o áudio. E como é diferente desses conteúdos que o pessoal faz para criança hoje em dia. Né? Apresentando realmente uma situação ali. É a Chapeuzinho Vermelho. É o louco malvado. É a vovó sendo devorada. É a menina que desobedece a mãe. Sim. E a gente fica assim, às vezes, puxa, mas será que isso ainda é muito forte para minha criança? Não. Não. Quanto mais complexas forem as situações que a gente apresentar para as crianças, claro que no formato adequado, limite. Tem um limite. Claro que dentro de uma linguagem adequada para a criança, mas essa carga narrativa, né? Essa carga de vida mesmo, do que existe no mundo. No mundo existe mal. A criança tem que saber que não é qualquer adulto que ela vai encontrar na rua que vai ser necessariamente o anjo da floresta. Às vezes pode ser o louco. Tem que ter a cautela, claro. Isso é muito importante. A gente subestima as crianças só ensinando com esses desenhos que só ensina cor, isso, aquilo, mas tem... exatamente. É muito mais... Tá ensinando a sua criança tá deixando que o desenho ensine coisas que pela vivência natural a criança aprenderia. E você tinha que só fazer uma ponte simples para que a criança aprenda essas coisinhas. Então, o desenho você não precisa de desenho para isso. Isso aí só funciona realmente para a gente poder... Que seja o desenho tratado como a literatura, como tu comentou, que seja uma história, né, que tem início, meio e fim, que a gente vai poder conversar sobre aquilo depois. Porque as crianças precisam, repito, desenvolver tempo de atenção. As crianças precisam aprender a sentar e ouvir. Elas não, as nossas crianças hoje em dia não estão sabendo ouvir, não têm paciência para ouvir uma história. Então, a leitura em voz alta é muito importante. A criança sentar, parar e prestar atenção àquilo que você está falando. Isso aí é o coração da pré-alfabetização. A gente se preocupa de o método de alfabetização, ou sei lá, mil métodos pedagógicos para criança, sei lá o quê. Mas é isso, fundamentalmente, que as nossas crianças precisam na primeira infância. Ouvir histórias. E ouvir histórias que sejam ricas do ponto de vista da linguagem e também do conteúdo narrativo. Para que elas absorvam essas estruturas. As narrativas possíveis do mundo humano, os personagens possíveis do mundo humano e também os sons, as estruturas linguísticas, etc. É isso. Muito legal. Bom, vou puxar um gancho final que nós estamos preparando um conteúdo infantil com a Lorena, para quem não... Bom, as pessoas não sabem, né? Contando agora pela primeira vez sobre poesias. Então vai ser muito legal. Vão poder... Acredito que daqui a alguns meses, né? Vai ficar pronto. E para aprender a declamar poesias para as crianças e eu poder ouvir com elas e, enfim, depois analisar, né? Então vai ser muito legal. E... A gente tem só mais 5 minutos, passou muito rápido. Eu vou dar uns avisos finais. Mas, Júlia, o Instagram não corta mais? Não corta mais. Pode ficar tranquilo. Eu fiz uma live uma vez também, eu não sabia disso. Aí eu acelerei tudo no final, mas fica tranquilo. Bom, então tem mais perguntas aqui. Na verdade, gente, quem quiser mandar pergunta, podem mandar várias perguntas. A equipe da Alumni está aqui comigo, conectada, e eles vão escolher as melhores para a Lorena poder responder. Então, já mandem aqui algumas perguntinhas, pelo menos uma ou duas a gente consegue responder, né? E deixa eu ver aqui. Eu tinha uma pergunta, mas que eu acho que você já respondeu um pouco, que era como é que a gente favorece essas práticas né, para as crianças conseguirem ficar mais atentas e observar o mundo, e como é que a poesia pode nos ajudar a fazer isso, né? Porque já que tu é poeta e a gente está fazendo uma série contigo sobre isso, como é que tu... Enfim, vou ter que comentar um pouco sobre isso, assim, né? Essa relação da poesia com o tempo real, né? E como é que a gente passa para as crianças.
dá para falar muito sobre isso. Deixa eu tentar ser sucinta, né? Aí puxou a brasa para minha sardinha aí, mas ó, na verdade, poemas, a poesia, né, sempre esteve no coração da educação infantil. É muito recente essa noção de que poemas são esses textos meio melosos, meio sentimentais. Poema é uma linhazinha curta que fala sobre sentimentos. E às vezes os pais e professores desdenham um pouco. Mas para que eu vou usar isso aí? Nos livros didáticos, o gênero poesia ocupa, às vezes, um capítulozinho, aquilo que você vê ali em 3 aulas, né? Falando pela minha experiência em sala de aula com materiais didáticos desses materiais grandes, poesia é um gênero entre outros e é sempre isso, né? Um textinho meio meloso que vai falar alguma coisa ali. Às vezes um fragmento do cotidiano ou expressar sentimentos. E essa é uma visão muito reducionista e que isso aí é realmente roubar as nossas crianças de um instrumento que sempre foi utilizado como instrumento pedagógico. Os poemas são aqueles textos mais expressivos, que são escritos em qualquer idioma. Expressivos no sentido de são aqueles textos que utilizam a palavra com toda a sua potência significativa, em todas as suas camadas de significado, desde o som até o sentido mais profundo de linguagem figurada. Num poema, aquilo que eu quero dizer se diz também pela forma como eu digo. Sim. Por isso que sempre se utilizou poesia para ensinar a língua. Não só em português, sempre foi assim. Os grandes poemas de uma língua, de uma cultura, eram utilizados para que, durante aqueles primeiros anos de formação, para que as crianças absorvessem a língua, as estruturas da língua, para que as crianças estudassem a língua. E por quê? Porque num poema, para você ler e interpretar um poema, você tem que passar por todas essas camadas de significado. Eu vou dar um exemplo prático. Né? Pensando em poesia, em educação, a gente costuma utilizar fábulas, certo? É bem comum, até hoje em dia, mesmo nos materiais didáticos mais pobres, a gente ainda vê ali uma fábula ou outra, é bem comum com crianças pequenas. E aí você vai lá estudar, por exemplo, A Cigarra e a Formiga. Aí tem lá o textinho dizendo, era uma vez uma cigarra e gostava de cantar, e que não pensava no dia de amanhã, enquanto a formiga era trabalhadora e guardava os alimentos e tananã, tananã, e tem lá uma explicação. E aí o livro faz todo um exercício de qual é a lição que a cigarra aprendeu, quem são os personagens dessa fábula, e se explora ali aquele conteúdo. Não que isso seja um exercício inócuo, não que não se ganhe algo fazendo isso. Mas, olha só, vamos pensar, assim, em vez desse resumo aí, que a gente encontra muitas vezes nos livros, se a gente senta com a nossa criança para ler o seguinte. Vou recitar. Peraí. Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, achou-se em penúria extrema, na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse, a tagarela foi valer-se da formiga que morava perto dela. E aí continua, tá? Mas só por essas 2 primeiras estrofes, a gente já percebe aí toda uma riqueza, não só de vocabulário, de palavras um pouco fora do que a gente usa no cotidiano. Mas a criança, para chegar àquele sentido, a moral da história, que na versão da prosa fácil estava aberto, escancarado, para a criança chegar no sentido, no coração de um poema, ela tem que resolver vários problemas. Ela tem que resolver o ritmo, ela tem que perceber repetições sonoras significativas, ela tem que resolver embrólios sintáticos, ela tem que ler linguagem figurada. Por isso que sempre se utilizou poesia para ensinar língua. Porque para você ler um poema, ou você resolve todas essas questões fonéticas, questões morfológicas, questões sintáticas, ou você não entende, ou você não chega ao significado. Hoje em dia a gente entrega ali um texto sem qualquer trabalho, sem qualquer refinamento linguístico, você entrega um significado e pede para a criança fazer ali um resumo, uma outra reflexão. A gente perdeu todo esse trabalho de exploração da nossa língua, de exploração do nosso idioma. Porque a gente perdeu também a noção do que é um poema. A gente ficou hoje em dia com essa noção de poesia, um poema é um texto sentimental, escrito em linhas curtinhas, e que é isso. Para que eu vou perder muito tempo com esse negócio? Mas, na verdade, o estudo com poesia foi feito ao longo de toda
toda a nossa tradição pedagógica de séculos era assim, as crianças passavam os primeiros anos estudando os grandes poemas, não é qualquer poeminha ali, qualquer líricazinha, eram os grandes poemas épicos, os grandes poemas da língua e da cultura. Porque quando a criança estuda um épico, ela estuda a sua própria cultura, ela estuda a sua história, né? Então, eu dei uma boa volta, né? É muito interessante. Não, mas porque assim, a gente, às vezes, é o que tu falou, subestima ali são curtas linhas, uma mini estrofe e tal, que é ritmado, mas não é muito mais do que isso, né? É um exercício intelectual que a criança tem que começar a exercer, entender. No início é divertido e vai... É muito mais difícil para nós do que para as crianças. Porque as crianças têm a inteligência totalmente aberta e esperando essa matéria para que elas possam trabalhar e ir formando e construindo o edifício da sua inteligência, da sua criatividade. As crianças memorizam com facilidade. E muitas vezes a gente lê poemas como esses, assim, no caso desse que eu recitei, é o Bocage traduzindo La Fontaine. A gente lê um texto desse nível e acha, bom, mas espera aí, que trincasse, sabe? É um vocabulário mais rebuscado. A criança não vai entender, mas eles entendem. Se a gente faz a mediação, se a gente lê do jeito certo, eles vão pegando, eles realmente entendem. E a gente vai conduzindo. Tem que ser um pouco acima mesmo, porque o nosso trabalho é puxar. Com poesia, com narrativa, com filmes, com tudo. O nosso trabalho é puxar. É sempre bom que esteja um pouquinho acima, para que a criança faça esse esforço, para que a criança tente. Porque se for fácil, não tem por que prestar atenção. A grande questão dos poemas e das narrativas que são mais exigentes é que a criança tem que sentar e parar. Ela tem que ficar ali. E não é o mesmo ficar parado, passivo na frente da televisão, recebendo o estímulo visual. A criança tem que transformar aquele som em imagem dentro da cabeça dela. Ela tem que imaginar o que aquilo quer dizer. Quão mais rico é isso do que simplesmente receber aquelas imagens prontas, né? E triângulo, aparece o triângulo. Número 1, aparece o número 1. Sabe? Então, a poesia está realmente no coração da educação na infância. Sempre esteve. Nós perdemos isso nesses últimos tempos. Não é por acaso que nós estamos agora tentando reconstruir os nossos caquinhos. Mas exatamente. Tem muito a ver com isso, porque a nossa educação infantil, a nossa educação básica foi roubada dos seus recursos mais eficientes. As crianças não memorizam mais, as crianças não ouvem mais poesia, tudo é dado, tem toda uma noção de que, mas se meu filho ficar fazendo cópia, se ele só memorizar, ele não vai refletir. Se ele só copiar, ele não vai refletir. Mas são exercícios que foram feitos ao longo de séculos para que as crianças pudessem internalizar as estruturas da língua. Estou entrando no modo professora de português. Não tá. Mas assim, isso, tem que puxar para cima. Todos os filminhos que a gente viu, que a gente vê aqui da Lume, cumprem muito bem esse papel, porque não sobrecarrega os sentidos da criança. Tem o texto que a criança tem que ouvir. Não é um texto infantilizado, né? Não isso é uma coisa que a gente cuida muito. O caso do São José é uma narrativa que a criança vai lá. É curto, é suficientemente curto para que a criança acompanhe. Também você não, a gente tem que saber que dependendo do tipo de texto, né? O tempo de atenção da criança não vai sustentar por muito tempo. Exato. A gente vai dilatando essa atenção. Especialmente na série de São José, a gente tomou vários cuidados, né? Tanto da animação, né? O jeito que ela foi animada, ela é feita de forma bem mais simples. A gente quis testar uma técnica assim mais pausada, mesmo vocês vão poder ver. A Lorena já assistiu tudo, né? Mas no dia 20 então, vão poder ver. E o texto, são 7 episódios que são baseados em meditações sobre São José. Agora me fugiu o nome, mas sobre uma meditação bem famosa, que são 7 dias. E termina com a
oração a São José. E é muito legal porque as crianças, Isso, ao longo dos 7 episódios, eles começam a memorizar a oração. isso. Isso é maravilhoso. É uma coisa que a gente busca sempre. No nosso especial de Natal do ano passado tinha também oração de São Nicolau. No Mãezinha do Céu também. É uma coisa que a gente vai aos poucos, assim, né? Podendo. É legal, a criança gosta. Teve vários relatos de amigos nossos que acabaram assistindo com os filhos e depois os filhos estavam rezando a oração de São Nicolau, assim, muito E fofinho. isso foi realmente uma sacada muito boa de vocês, colocar a oração ao fim de cada episódio, porque às vezes a gente pode achar repetitivo, né? Porque às vezes a gente mesmo não está acostumado a essa repetição, esse exercício de memorização, mas acho que para as crianças é como se a cada vez que elas entram têm um novo contato com aquele conteúdo, elas percebem coisas novas. É como se para elas fosse a primeira vez. Ah, não, agora é a hora da oração. Aí vão lá e acompanham. E chega lá no sexto, no sétimo episódio, elas já sabem. Já memorizaram parte da oração. E aí os pais continuam. Isso aí é uma oportunidade gigantesca para diálogo, para você continuar, manter aquela oração, né? Manter a memorização daquela oração. Porque o desenho já fez o grosso do trabalho ali. Você só tem que pegar antes. Agora os pais têm que continuar o trabalho com os filhos, né? Exatamente isso. Isso. Tem uma pergunta aqui que o pessoal me mandou, que alguém mandou aqui e aí o pessoal me enviou. Dicas de poesias para as crianças. Dicas práticas, Lorena. Quais tu indicaria, assim? O pessoal tá perguntando. Eu sou um pouco suspeita, tá? Porque eu tenho os meus favoritos Mas, na verdade, em português e no Brasil, não é que a gente tenha tanta variedade, assim, de poetas bons que produziram poesia infantil. Mas, para a primeira infância, desde que nasce até ali, pós-alfabetização, nós temos o livro da Cília Meirelles, né? O Estou Aquilo. Esse é maravilhoso. Eu não conhecia até o Antônio nascer. É um livro que fez história, né? Não só no Brasil, mas na literatura em língua portuguesa. É um livro que é adotado em Portugal, nos anos de alfabetização em Portugal. É um livro em que a Cecília Meirelles explora os sons da língua portuguesa, dá muita oportunidade para as crianças conviverem com as possibilidades de combinação dos sons da língua portuguesa e poemas que não são só isso, não são só chatos, porque senão fica aquele monte de repetição, chiado, não é só isso, eles são também interessantes. Ela conseguiu juntar uma temática interessante, poemas que realmente fazem as crianças rirem, fazem as crianças interagirem, poemas que são legais, que as crianças gostam de ouvir, ao mesmo tempo que elas vão trabalhando essa consciência dos sons da língua. Então, é absolutamente genial. O livro se chamou Isto ou Aquilo, ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Tem também a Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, que é um outro clássico. Tem o Poesias Infantis, do Olavo Bilac, que também é um livro... É um livro mais antigo, né? Uma dicção um pouco mais antiga. Não soa tão atual quanto a Cecília Meirelles, mas também são poemas muito bonitos. Então a gente tem essa trilogia e alguns outros, né? Eu indico muito o livro do Clubinho Literário. Clubinho Literário, que é um clube por assinatura, né? E nós temos aqui no Brasil. Eles lançaram faz 1 ou 2 meses uma coletânea chamada Poesia Brasileira para a Infância. E, assim, aquilo ocupou um verdadeiro rombo que a gente tinha em termos de antologias, porque as antologias de poesia no Brasil costumam ser variadas. A gente tem algumas que têm alguns poemas bons, mas que tem alguns muito ruins. Então pega desde do Vinícius de Moraes, Adélia Prado, Cecília, até as tranqueiras. Esse volume do Clubinho, Poesia Brasileira para a Infância, não tem nada ali que não seja bom. Então é uma antologia boa. Mas se você quiser ir direto em eu só posso comprar um livro de poesia infantil. Compro da Cecília Meirelles, porque... Não, esse livro é incrível. É muito bonitinho. E, gente, sigam a Lorena, porque ela dá várias dicas no perfil dela. Então, quem tiver dúvidas específicas pode seguir ali. Né? Estamos às ordens. Lorena, muito obrigada. Acho que pra gente aqui já foram todas as perguntas. Eu queria só fazer um convite para todo mundo que ainda está aqui na live para nos acompanhar amanhã, que a gente vai começar a conversar com a Araceli Alcântara. Então, para continuar o assunto, a gente vai falar quando as telas são inimigas. A gente vai poder falar sobre a moderação dos pais e várias coisas do gênero. Então,
Muito obrigada, Lorena. Foi muito bom Ah, poder foi muito conversar legal. contigo. Agradeço pelo convite, fiquei honradíssima. Eu sou muito fã de vocês, sou muito fã da Lume, sou muito fã dos seus videozinhos que você faz com os meses do Antônio. Ah, sim, no perfil, sim. Eu acho que o trabalho de vocês é necessário, é maravilhoso. E Muito obrigada. fico muito honrada por estar aqui. Muito obrigada, e gente, acompanhe nos próximos meses, a gente vai lançar uma série com a Lorena e daqui a pouco, né, dia 20, a gente tem um grande lançamento que vocês no final vão saber tudo e o lançamento de São José também, né? Então é isso. Muito Isso. obrigada. Tchau, Tchau, gente. Tchau, Lorena. Muito tchau. obrigada. Boa Tchau, tchau. noite.